Ok, então estamos em gravação e muito boa tarde mais uma vez, pessoal. Agradeço a presença de vocês e para essa nossa continuação desse nosso estudo de hoje, sendo que hoje nós temos a continuação do capítulo 18, na passagem do sonho, que nós vamos ver uma sessão muito importante também, que é Eu Não Preciso Fazer Nada. É a sessão 7, e ela vem numa ascendente que a gente viu na semana passada sobre o sonho feliz, que é a nossa experiência aqui na Terra, mas com o Espírito Santo. A gente viu também além do corpo na semana passada, na última reunião, onde Jesus nos colocou assim bem às claras experiências que de algum modo ou de outro todos já se familiarizaram de algum modo, já sentiram isso que se apresentou. E hoje, na continuação desse tema da semana passada, nós vamos ver então essa sessão, cujo título já é indicativo do tema, que é Eu Não Preciso Fazer Nada, e é um tema primordial, muito importante, que a gente estude ele aqui junto ao Espírito Santo. Por quê? Porque o ego também gosta de pegar esse tema e confundir o curso com o comportamental, coisa que eu venho dizendo assim, que a gente vem repetindo quase a toda aula, que o curso ele é 100% mental, ele é sobre o modo de pensar, e na minha mente, no meu pensamento, eu não preciso fazer nada. Mas aí, às vezes, vem um eguinho e diz, viu como o Espírito Santo vai fazer tudo por ti aqui no comportamento, tu não precisa fazer nada. Não é assim. Nós, dentro do sonho, dentro daquilo que nós pensamos que nós somos, que é essa imagem física e psicológica que a gente se enxerga diante de um espelho, que a gente se enxerga aqui numa câmera e a gente se reconhece, essa é a projeção da mente. E aqui no sonho, obviamente que precisamos fazer as coisas que têm que ser feitas, seja ilusão ou não. Óbvio que nós temos que, para começar, nós temos que respirar. Ou quem aqui consegue continuar com uma consciência presente, se parar de respirar? Então, não vamos ser hipócritas também e dizer, não, agora eu não preciso fazer nada, o Espírito Santo vai cuidar de tudo daqui. O Espírito Santo cuida de tudo, sim, mas como ele diz, aquilo que realmente é real em nós. Então, o Espírito Santo cuida do quê? Do meu ser, DS maiúsculo, da nossa mente, do sistema de pensamento. Já que nós, equivocadamente, por pensar na separação de Deus, nos colocamos no sistema de pensamento do ego, e agora tem que ser tudo feito no comportamento como o ego projetou, nós temos que dançar conforme a música, no comportamento, mas na mente, para nós aceitarmos a expiação, para despertar desse pesadelo ego, ou para voltarmos à consciência de quem nós somos, nós não precisamos fazer nada, porque tudo nos foi dado, tudo nos é dado. Nós só precisamos aquele pouquinho de boa vontade de aceitar ao Espírito Santo, como a gente viu nas aulas passadas, e hoje Jesus vai aprofundar mais ainda nesse tema, para realmente distinguirmos o que é esse eu não preciso fazer nada. E para isso, para a gente começar então essa leitura comentada, vamos fazer essa nossa entrega de meta que a gente sempre faz, essa internalização, onde convido vocês a uma pausa no nosso sistema de pensamento, no sentido de buscar, pode ser através de uma respiração mais pausada, buscar aquietar nossas vibrações frenéticas do ego, do dia a dia, nossos pensamentos agitados, que querem antecipar tudo e que nos atrapalham.
e simplesmente nos entregar a serenidade, a calma, a paz do Espírito Santo, para que ele seja nosso condutor nessa hora do estudo. Então, aqui colocamos como nossa meta que o Espírito Santo seja o nosso professor. E a ele oferecemos a nossa capacidade de aprender para que realmente venhamos a aprender a reconhecer a nossa realidade em Deus. E assim, né, colocada a meta, nós estamos então agora prontos e sob a guiança do Espírito Santo para vermos o que Jesus nos deixou nessa sessão aqui. Eu não preciso fazer nada. É no capítulo 18, sessão 7, na página 412. E ele inicia dizendo que ainda depositas fé excessiva no corpo como uma fonte de força. Jesus sabe que se nós precisamos de um curso em milagres, se nós ainda não precisamos, é porque, obviamente, na nossa mente, nós ainda temos o corpo como um agente de força para o nosso ser. Acreditamos ainda que somos esse corpo. E ele segue essa lógica dizendo que planos fazes que não envolvam o seu conforto, né, o conforto do corpo, a sua proteção ou o seu divertimento de alguma forma. Então, Jesus conhece nosso pensamento, ele sabe que nós sequer sabemos nos identificar como uma mente abstrata, como um espírito abstrato e unido a tudo. Todos os nossos pensamentos, de algum modo, eles ainda envolvem uma identificação com o corpo. E aí ele segue, isso faz com que o corpo seja um fim e não um meio na tua interpretação. E isso sempre significa que ainda achas o pecado atraente. Ninguém aceita expiação para si mesmo se ainda aceita o pecado como a sua meta. Assim sendo, ainda não correspondeste à tua única responsabilidade. A expiação não é bem recebida por aqueles que preferem a dor e a destruição. Eu li tudo aqui sem interromper para a explicação, porque eu quero explicar agora algo muito importante que no meu entendimento aqui, que esse parágrafo está dizendo, e que às vezes o ego nos distrai e distorce. E o que Jesus está dizendo aqui? Que o corpo ainda é nossa fonte de identidade. Todos concordam com isso, porque senão a gente não estaria com o pensamento, né, ligado ao corpo. Então, isso parece assim, bem óbvio. Só que tem uma outra coisa que ele diz aqui, que ao nós nos identificarmos com o corpo, e aí eu vi muitos estudantes do curso já dizerem assim, ó, que tudo bem, que o corpo não é real, mas que também eu posso me identificar com ele desde que não tenha culpa, e aí eu posso brincar de fazer o melhor com o corpo, o que não deixa de ser verdade, é verdade, mas eles não estão percebendo a armadilha por detrás de ouvir essas vozes que dizem. Então, já que tu pensa que está separado, usufrua o corpo ao máximo. Né? Use ele para o teu divertimento, que é melhor do que para a dor. Use ele para a tua segurança, que é melhor para a condenação. Então, o que não se dá por conta disso, e realmente o curso diz que o problema é a culpa, não é usar o corpo, é a culpa que isso desencadeia. Mas aí, ao nós
o ego adora usar essa lição e nos dizer que, então, nós podemos fazer tudo, a gente entrega para o Espírito Santo, então, isso, e sai usufruindo de boa. Teoricamente é assim, mas o que está por detrás disso? Como ele diz aqui, isso faz com que o corpo ele se torne um fim e não um meio. O que não se percebe é que como nós temos direito e direito divino, sim, de brincar com de ser um corpo, obviamente que temos um direito, mas por detrás, mas e por que eu quero brincar de ser um corpo e não ser o Cristo que eu sou? Então, o que está escondido por detrás? O desejo por estar num corpo. Esse vem porque ainda achamos o pecado atraente. Esta é a lição importante desse capítulo. Dar-se conta o quanto na nossa mente ainda aquele primeiro pensamento lá da ideia de separação, que achou tão atraente fazer algo a mais de Deus, embora ele tivesse feito isso em total inocência, porque não tinha ego ainda, essa mesma atração está me dizendo, olha, eu ainda prefiro ser um corpo do que ser um espírito. Então, o problema não é esse ser o corpo, o problema é essa atração pelo pecado. É aí que nós, às vezes, não nos damos conta do que está pegando. E essa atração do pecado, ela, obviamente, se é a atração do pecado, ela vem no lugar onde deveria estar a atração por Deus, porque nós só somos capazes de uma atração. Nós não somos dois seres, nós somos um ser. Então, isso que é aqui que nós precisamos atentar. Por isso que Jesus diz, adianta aqui, que ninguém aceita a expiação para si mesmo, se ainda aceita o pecado como sua meta. Então, não é que não nos é permitido pensar que somos um corpo. Não é que nós não podemos agora usufruir da diversão do corpo. Obviamente que podemos. E seria até ultrajante negarmos isso, só que nós podemos fazer isso com pensamento subjacente de que isso é só um reflexo da minha vontade de estar com Deus. Na verdade, eu não quero os prazeres do corpo, eu quero o prazer da presença de toda a criação, do meu ser real. Eu quero brincar na minha casa em Deus, já que eu não tenho consciência ainda disso, e eu penso que eu sou um corpo, então aceito os reflexos dessa santidade do meu ser, aceito esses reflexos, vivenciar isso dentro do corpo. Estão percebendo o quanto eu estou fazendo do corpo daí um meio e não um fim? Ao fazer assim, ao usar então o corpo como um meio para me lembrar da minha vontade de brincar em unicidade do céu, em ser totalmente feliz, e a felicidade mora só onde mora o amor, só mora no céu, e eu uso o corpo por enquanto, porque não tenho lembrança do céu, eu esqueci, porque eu optei por um outro mundo, esqueci-me do meu lar, mas a minha saudade do lar me atrai. E agora eu uso o corpo como meio para me lembrar de como era bom no céu, como é bom, como não devo sentir culpa por ter me afastado do céu. Então, percebam que o corpo vai passar a servir da mesma forma. Como serviria quando eu, como estudante, achava que agora, desde que eu trabalhasse só a culpa, eu tudo posso fazer no corpo. Mas eu não estou fazendo mais do corpo um fim. Estou apenas permitindo que ele seja um meio. E aí, ele sendo um meio, se o fim é a volta da lembrança do céu, a própria santidade me guiará pelos meios. E aí, se o meio for A, ou B ou C,
Se eu criei uma expectativa em cima do A, mas o meio do Espírito Santo é o B, não há frustração nenhuma. Eu observo, olho para de volta para o ensaio do corpo e está bem. É por aqui. Então, é por aí. Achei, na minha ignorância, achei que ia ser por lá, então é por aqui. Simples assim. A gente passa a ser observador das coisas corriqueiras que vão vir. A santidade, a nossa mente certa, o nosso ser certo, vai nos guiar aqui pela ilusão. Mas ele vai nos guiar levando e utilizando-se do corpo, mas como um meio. E dando todas as recompensas que nós ainda não sabemos sentir na mente, porque nós estamos fora da mente. Lembra-se que eu sempre digo, a nossa consciência é no corpo e não na mente. Então, como que eu vou sentir a paz na mente? Só no instante santo. Afora isso, a minha consciência é no corpo. Aí o corpo passa a ser um meio para me trazer a lembrança de como Deus quer que o filho dele seja feliz, e não uma vítima, não um algoz. Deus não quer mártires, ele quer aprendizes felizes. E aí, o corpo passa a servir como meio. E aí, claro que esses meios vão me remeter à alegria através das sensações dele, mas sem nenhuma confusão mental a respeito disso. O Márcio levantou a mão, por gentileza. Oi, Ing. Oi. Achei muito importante essa colocação que você trouxe, porque nos ajuda a entender realmente a prática do curso, né? Porque muitas vezes o que acontece, e acontecia muito comigo, e se eu não estou atento, às vezes ainda me pego nesse lugar. Como a gente é muito viciado na forma e no corpo, e com as sensações do corpo, muitas vezes a gente usa as lições e lembra do que Jesus está fazendo. Parece que é na mente, mas eu estou fazendo isso esperando uma mudança na forma. Então eu fico assim, nossa, mas não mudou, mas eu achei, porque assim, tem muita, o que eu percebo, né? Tem muita confusão dessa correção na mente com lei de atração. Porque o que acontece? Não é porque eu relembro quem eu sou e vou para a confiança que a forma vai ser alterada, né? Porque tem uma lição ali para todos os envolvidos e cada um está num sistema de pensamento. Só que como eu entro na cena achando que a cena está acontecendo para mim, eu fico esperando com expectativa que a forma também mude. Né? Então isso que você trouxe de fortalecer a confiança na mente e manter que nada foi mudado e pedir para ver, né, que é o crer para ver que Jesus fala, eu acho que é aí que a gente começa a experienciar a paz, a partir dessa confiança. Né? Então eu tive que trabalhar muito isso aqui. Exato, e isso começa com. E esse trabalhar a paz a partir dessa mentalidade começa com a fé que nós colocamos como a gente, né, no Espírito Santo. Sim. Obrigado, Ing. Perfeito. Eu acho que a Isabela tinha levantado também a mão. Ou já recolheu? Não, não. Não. Então tá. Eu tinha visto aqui. Mas então, continuando então aqui no 2, no 1, só para concluir, então, que ele diz que se nós tivermos concluindo do primeiro parágrafo, se a nossa meta, então, ainda é o pecado, que é a atração do corpo como um fim e não como um meio, daí nós não aceitamos nossa única responsabilidade. E a nossa única responsabilidade, então, é aceitar a meta do Espírito Santo, só essa. Não aceitar uma meta para o corpo, mas a do Espírito Santo. Por quê? Porque a expiação não é bem recebida por aqueles que preferem a dor e a destruição, porque estar fora do reino de Deus é dor e destruição. E seguindo aqui no segundo parágrafo, existe, agora de novo, Jesus, psicólogo, que conhece nossos pensamentos, conhece tudo em nós, porque ele está na mente, ele sabe o que nós pensamos, nós não, mas ele sabe. Então, ele pode dizer com toda a autoridade: existe uma coisa que nunca fizeste, nunca te esqueceste completamente do corpo. Talvez algumas vezes ele tenha se apagado da tua vista, mas ainda não desapareceu completamente.
Inclusive, na aula passada, a gente viu como, em alguns momentos, todos já tiveram experiência do corpo desaparecer por uns instantes de vista, mas a gente sempre acabou retornando a ele. Não te é pedido para deixar que isso aconteça por mais de um instante, né? Nós só precisamos mesmo de deixar o corpo por um instante santo. No entanto, é nesse instante que o milagre da expiação acontece. Então, óbvio que nós não podemos vivenciar uma vida comportamental e não ser corpos. Mas por um instante santo, eu posso deslocar o meu pensamento, a minha identificação da mente para a mente, retirando-a do corpo. Isso acontece no instante santo, quando estou entregue ao Espírito Santo. E é ali que o milagre da expiação acontece. É ali que a expiação é consumada. Depois, né, depois desse instante santo, verás o corpo outra vez, mas nunca exatamente o mesmo. Então, depois do instante santo, com o Espírito Santo, nunca mais o ego nos pega do mesmo jeito com a identificação no corpo. Alguma coisa na nossa mente consciente mudou. E cada instante que passa sem a consciência do corpo, te dá uma perspectiva diferente a seu retorno, a seu respeito, quando retornas. Então, quanto mais instantes santos com o Espírito Santo, mais a nossa perspectiva vai se alinhando com a verdade. Mais próxima ela fica com a aceitação completa de quem nós realmente somos. Então, o instante santo tem essa dádiva. Ele vai corrigindo nosso equívoco de que nós somos essa entidade que o ego nos falou que nós somos. Então, isso o instante santo corrige. Em nenhum instante o corpo existe de forma alguma. Isso aqui é a metafísica pura do curso, né? Esse mundo, então, é 100% projetado, ele não foi feito por Deus, portanto, ele não é real. Então, na metafísica, ou alguns chamam pela linguagem do Ken Wapnick, a nível 1, o corpo não existe de forma alguma, né? Em nenhuma instância. Embora que o curso também diga que na nossa mente nós acreditamos que ele existe, e tudo que o Filho de Deus acredita, o poder de Deus faz com que para ele pareça ser assim. Então, para nós, o corpo existe, mas na verdade ele não existe de forma alguma. Ele é sempre lembrado ou antecipado, mas nunca vivenciado apenas agora. Então, aqui está a justificativa, como é que o corpo pode parecer para nós que ele existe se ele não existe. Por quê? Porque o ego nunca está no agora. O ego, ele só é no passado ou no futuro. Porque o que é o agora para o ego? O que é o presente para o ego? Um trampolim, uma ponte entre passado e futuro. No ego só existe o que já passou e o que vai vir. E existe uma ponte que liga as duas coisas. Essa ponte que liga essas duas coisas é o presente do ego, é o agora. Mas o corpo, nós nunca podemos estar cientes dele no agora. Se eu estou ciente dele agora, ou estou lembrando que eu tenho um corpo, ou estou antecipando, estou vendo no futuro, baseado no meu passado, de que eu tenho um corpo. Então, por isso que no agora, ele realmente, se a nossa mente egóica, se a mente equivocada, separada, tivesse a capacidade, mas essa capacidade é só do Espírito Santo, de ver o agora. Mas se a mente errada tivesse a capacidade de ver com os olhos do Espírito Santo, ela veria que não há corpos. Porque o corpo é totalmente em cima da projeção, tal como o mundo. O mundo físico, ele só é lembrado ou antecipado. E o poder de quem fez isso, só existe uma fonte de poder, é o poder de Deus. Invertido, mas é um poder de Deus. E o poder de Deus não falha em nada.
mesmo para o Filho de Deus projetar a fantasia, o que não é real. Porque é o próprio poder de Deus que está por detrás. Então, por isso que, embora o corpo não exista, na nossa experiência, quando a gente está no ego, então ele parece existir. Só o seu passado e o seu futuro o fazem parecer real. Então, é a nossa experiência. Se nós pudéssemos ser apagados completamente da memória cerebral, se isso fosse possível, e nós, de repente, num estalo, voltaríamos à memória, mas sem nenhum passado dentro dela, nós não saberíamos que somos um corpo. Porque nós não teríamos referência. Nós só sabemos que somos um corpo porque temos uma referência passada guardada na memória. E ainda tivemos o futuro para ele. Então, isso que nos dá certeza que nós somos um corpo, quando na verdade não somos. Por isso que o corpo não é real, embora na nossa experiência ele exista. Jesus não nega que para nós ele não exista. É que nem dizer que quando uma pessoa nos conta que ela teve um sonho, a gente não nega o fato dela ter sonhado. Isso seria insanidade. Ela sonhou sim. Nós negamos o teor do sonho. Nós negamos que o teor do sonho, esse não é real. Esse é fantasia. Mas o fato dela ter fantasiado não se nega. Assim, então, para nós, aparentemente, o corpo existe, mas ele não é real na criação de Deus. O tempo o controla inteiramente, né? O tempo controla o corpo, pois o pecado nunca está totalmente no presente. Nem poderia estar o pecado no presente, porque sempre eu pequei no passado, porque pensei em separação no passado, eu tenho medo agora, isso me dá medo no presente. Aliás, eu me sinto culpada no presente, porque eu pequei no passado, eu pequei no passado, separei de Deus. Me sinto culpada agora, porque joguei fora o céu. E me dá medo do futuro, porque eu prevejo a antecipação do preço a pagar pelo meu passado. Então, assim é o corpo também e o pecado. Como que o pecado poderia estar no presente verdadeiro? O seu presente real, o seu agora real é do Espírito Santo. O Espírito Santo não conhece pecado. Então, a ideia do pecado, ela está atrelada ao tempo. Assim como o tempo está atrelado ao corpo, o corpo está atrelado ao ego, é tudo consequências do mesmo sistema de pensamento. Então, por isso que também o tempo controla o corpo. Tudo é guiado, tudo que é físico é controlado pelo tempo. É tempo de nascer, de desenvolver, de crescer, de vivenciar essa juventude. Então, embora que a gente saiba que no momento que parou o crescimento, já vem já vem a falência, né? já começa a decair, o corpo começa a se decompor e conforme o tempo avança, chega o fim do tempo do corpo e ele aparentemente morre e se vai. Do nada que ele veio, para o nada ele vai. Então, essa história do corpo 100% atrelada no tempo, sendo que o tempo também é uma ilusão, então faz parte do mesmo pacote do ego. Em qualquer instante, a atração da culpa poderia ser experimentada como dor e nada mais, e poderia ser evitada. Ela não tem atração agora. Então, por isso que o tempo e o pecado nos atraem tanto. Se a gente se desse por conta que todos os apegos deliciosos que nós temos com o corpo, todas as fantasias, como ele diz aqui, todo o conforto, a proteção e o divertimento que nós damos ao corpo, isso nada mais é do que nós permitirmos que a volta ao nosso lar, que é de lá que nós temos saudade, e que isso aqui é apenas atração de culpa
que é a culpa que nos faz gostar do corpo, não é o bem-estar do corpo, e sim a culpa. Se nós percebêssemos isso, nós simplesmente poderíamos deixar de lado toda a dor e sofrimento. Mas a gente atrela a dor e o sofrimento ao corpo, e aí não tem mais o que fazer. Aí os dois estão casados juntos, enquanto tem corpo, tem dor, tem sofrimento, tem envelhecimento, tem morte, porque na nossa concepção, eles são a mesma coisa, eles estão unidos. E a gente não percebe que o que parece uni-los é só a atração pela culpa. Mas eu jogo a atração pela culpa pela atração pelo corpo. E o corpo não tem atração agora, porque, como eu disse, o agora só existe no Espírito Santo. Não há agora dentro do ego, porque o agora é fora da conotação de tempo. O passado, presente e futuro do tempo, ele não entra no eterno e constante e imutável agora do Espírito Santo. Seguindo aqui no parágrafo 3.7, toda sua atração é imaginária, né, a atração da culpa. Toda sua atração é imaginária e, portanto, tem que ser pensada no passado ou no futuro. Então, para nós sentirmos a atração da culpa, como de fato sentimos porque passamos a acreditar na separação de Deus. Pensou separação de Deus? Veio culpa. Sentiu a atração da culpa? Automaticamente eu tenho que ou acreditar no passado, que eu me separei, ou acreditar no futuro, que eu ainda tenho que pagar por isso. Então, a atração da culpa ela está intimamente ligada ao passado e ao futuro. Se nós conseguirmos, e no instante santo conseguimos, ficar no presente do agora, do Espírito Santo, aí não há atração alguma da culpa. E sem a atração da culpa, o corpo em si, ele não é nada. Ele até deixa de parecer que existe. E se ele ainda nos parece que ele existe apenas como um meio para nós corrigirmos alguma coisa que ainda falta de correção na mente. Seguindo aqui no 4, é impossível aceitar o instante santo sem reservas, a não ser que, por apenas um instante, estejas disposto a não ver passado nem futuro. Então, como que eu posso aceitar o instante santo do Espírito Santo na íntegra? Por um instante, eu tenho que parar de querer o tempo, de querer que o passado e o futuro sejam os alicerces da minha existência. Então, isso tem que ser visto. Eu realmente quero ser o ser de Deus, ou eu ainda quero ser um ser dentro do tempo? Não podes te preparar para ele sem colocá-lo no futuro. Então, aqui é uma lógica. O simples fato de nós achar que precisamos nos preparar para o instante santo, o que a palavra preparo diz? Que eu estou me ajeitando para no futuro acontecer alguma coisa. Não é isso um preparo? Então, eu sequer posso me preparar para o instante santo, se eu quero me preparar, eu ser separado, eu quero fazer a preparação para o instante santo ser lembrado na minha memória, eu automaticamente estou dizendo que mais adiante, depois dessa preparação, ele vai vir. Então, onde é que eu joguei o instante santo? Joguei ele para o futuro, tirei ele do agora. Por que isso é importante nós sabermos disso? Ó? A liberação que é dada no instante em que a desejas. Então, no instante que eu quero a liberação do instante santo, é ali que ela me é dada, e não no preparo, e não no pós-preparo. No momento, então, repetindo, a liberação te é dada no instante em que há desejos, no instante em que desejamos a liberação. Naquele instante que a gente sequer se dá por conta que a gente teve ele. Mas eu pensei em me preparar. Por que eu pensei? Porque eu quis a liberação.
naquele instante que eu quis, naquela fração de um nanosegundo, que eu, na minha vontade, como filha de Deus, eu quis o instante santo, mesmo que eu pensei que ele vai acontecer no futuro, mas eu quis ele. Nesse instante, o instante santo já me é dado, a liberação já me é dada. Olha que rapidez. Como que daria tempo de eu fazer alguma coisa? Bastou eu querer a liberação e ela já me é dada nesse instante. Mas isso é tão rápido que o ego duvida e nós, na nossa pequena fé, duvidamos disso. Duvidamos que a liberação nos é dada sempre no momento em que, de fato, a desejamos. É nesse instante que o instante santo é dado. Não após as minhas preparações, não após o meu aquietamento, não após eu pensar 500 palavras sobre o curso, e eu achar, agora estou de boa, agora eu calei o ego. Não. É no momento que eu desejei a liberação. É nesse momento que ela é dada. Muitos, e olha aqui, ó, isso aqui é importante a gente compreender, por que é assim, ó. Muitos passaram toda a vida em preparação e, de fato, atingiram seus instantes de sucesso. Então, é possível, sim, se preparar, para, em últimos casos de tanto repetir isso, realmente baixar a guarda e se entregar e, tchum, aconteceu a liberação. Então, muitos conseguiram isso. Só que esse curso aqui, que Jesus está nos ensinando, não pretende ensinar mais do que eles aprenderam no tempo, mas tem como objetivo economizar tempo. Então, esse curso não vai contra eles. Ótimo, levar a vida inteira se preparando, até que, em última análise, lá no último instante de vida, aceitaram a expiação e a liberação, e ela aconteceu. Esse curso aqui quer ensinar a mesma coisa. Só que com um diferencial: economizar tempo, sem precisar essa longa preparação, que na verdade nada mais é do que procrastinação, é postergação, ela é nada mais do que atrasos. Então, o curso quer ensinar, a meta final é a mesma. O curso tem essa meta, essas preparações, longas preparações, têm a mesma meta. E ambos vão chegar ao mesmo lugar. Só que um não precisa de tempo para isso, e outro leva um longo tempo, e nós sabemos o quanto dentro da história do tempo do ego, o tempo nos exaure e nos cansa. O quanto o tempo nos fustiga, e ele nos castiga, e ele nos definha. Então, o curso, ele passa por cima dessa necessidade do tempo. Não precisa desse tempo. Por isso ele segue, ó. Podes estar tentando seguir uma estrada muito longa para a meta que aceitaste. Então, todos que aceitam uma meta espiritual aceitaram a meta do Espírito Santo, seja o caminho que for. Só que o caminho pode ser muito longo, muito cansativo. É extremamente difícil atingir a expiação lutando contra o pecado. Então, se nós tivermos uma meta de desfazer primeiro toda a culpa, e para só depois aceitar a expiação, é um longo caminho. Desculpe, só tomar uma aguinha aqui para hidratar. Então, é muito difícil aceitar a expiação com uma meta tão cumprida, porque ela nos exaure. Jesus sabe disso. Por isso que esse curso, ele se propõe a ser o mais curto para aceitar a expiação. Não, não que ele seja de forma alguma diferente a todos os demais caminhos espirituais. Todos chegarão lá. Seguindo aqui. Aqui no 4,
8. Um esforço enorme é gasto na tentativa de tornar santo o que é odiado e desprezado. E nós vimos, há umas aulas atrás, o quanto nós odiamos e desprezamos o corpo, porque ele nos foi dado como o lar substituto do céu, e a nossa mente, de algum modo, sabe que ele é muito pouco. Nós, como filhos de Deus, temos direito a tudo, e isso aqui é muito limitante. Então, nós odiamos os limites do corpo. Então, como é desgastante tentar tornar santo o corpo, tentar fazer uma salvação através da salvação da individualidade, da personalidade individual, física e psicológica. Nem há necessidade de toda uma vida de contemplação e de longos períodos de meditação com o objetivo de desapegar-te do corpo. Então, esse primeiro lado, que é desfazendo os pecados, ou pelo outro lado aqui, que é entrar numa de meditativa, de ficar a vida inteira praticando a meditação para esquecer-se do corpo, para lembrar-se que sou somente só espírito, isso são caminhos desgastantes. Eles chegam lá, mas eles são muito longos. Todas essas tentativas, em última instância, terão sucesso devido ao seu propósito, né? Eles querem chegar ao Espírito Santo, então isso garante que terão sucesso. Mas a que custo? A quanto tempo gastarão nisso? No entanto, os meios são tediosos e consomem uma grande quantidade de tempo, pois todos procuram a liberação no futuro a partir de um estado de presente indignidade e inadequação. Então, o que acontece? Só tomar mais uma aguinha. Todos os meios que eu jogo para me preparar no futuro, eu estou ignorando o estado presente do meu ser. Porque eu estou dizendo que o alcance do meu ser vai ser no futuro. Então, além de dar realidade ao tempo, além de fazer um meio tedioso, como ele diz aqui, e consumir uma grande quantidade de tempo, eu estou fazendo do instante do agora uma coisa totalmente indigna e inadequada. Por quê? Porque eu estou dizendo que no agora eu não estou em Deus. Agora eu estou na mente separada e preciso, no futuro, voltar a Deus. Então, o ser que eu sou agora, eu estou tornando indigno de Deus. Eu não estou permitindo que a lembrança do agora venha a mim. Então, este é o preço alto. Embora que esses outros caminhos, tanto aquele religioso através do desfazer o pecado, ou o espiritual através da meditação, levem à mesma meta em última instância, porque o objetivo é do Espírito Santo de despertar. Os meios, Jesus conhece, sabe que são cansativos, sabe que podemos voltar atrás, cair para trás desses meios e, ao invés de progredir, regredir em total desespero, sem esperança alguma mais. Por isso que o curso aqui, ele é o caminho mais rápido, ele não precisa de nada disso. É a aceitação no instante do agora ao Espírito Santo. Por isso que Jesus segue, então, aqui no 5, dizendo: o teu caminho será diferente, não em relação ao propósito. O propósito ao despertar é o mesmo da meditação, o mesmo das religiões, mas ao meio, o meio como chegaremos ao céu é diferente. Todos os caminhos levarão ainda ao céu, mas os meios desse curso são outros. Um relacionamento santo é um meio de ganhar tempo. A
aqui volta a lição do relacionamento santo. E relacionamento não é físico, é mental. O relacionamento santo, a forma como eu penso a respeito do meu irmão. Este é o meio de encurtar tempo de Jesus. Jesus descobriu isso e está nos ensinando esse caminho que ele trilhou. E descobriu ser o mais rápido no despertar. O relacionamento santo. Esse é o meio que se ganha tempo. Um instante passado junto com teu irmão restaura o universo para ambos. Então, como que eu passo um instante com meu irmão? Onde que está o meu irmão? No físico ou na mente? Bom, o meu irmão ainda é a mente, porque ele é uma criação de Deus. O físico é só uma projeção. Então, um instante que eu passo na mente, unido ao meu irmão, porque ele é o mesmo Cristo que Deus criou igual a mim. Então, ele também está na mente, restaura a consciência do universo em nós dois. Então, Jesus já restaurou por nós, porque nós estávamos presentes no universo da mente quando ele lembrou. Nós só precisamos aceitar isso, e nós o aceitamos dando tal como recebemos. Então, como que eu posso dar o que Jesus me deu? Oferecendo isso ao meu irmão. Eu agora ofereço a mesma visão para o meu irmão, e aí, aquela lembrança que Jesus teve de mim, ela volta a mim e ao meu irmão. E no momento que meu irmão estende ao outro irmão, ele também volta a ficar ciente disso. Mas ele já foi resgatado, ele só não está ciente. Assim como nós já fomos resgatados, mas não estamos cientes enquanto não oferecermos essa liberação ao irmão. E isso se chama relacionamento santo. É esse o modo especial de economizar tempo. É esse o modo especial que Jesus traz para nós encurtar o tempo, a fim de não precisarmos fazer nada aqui e simplesmente voltarmos à consciência da nossa unicidade. E Jesus segue mais dizendo, quando eu lembro do meu irmão, na mente, vós estáis preparados. Na mente certa mora o Espírito Santo e ele está preparado. Basta o lembrar para ser aceito imediatamente, porque a mente certa sempre está preparada. Então, de que preparos eu preciso se eu já estou preparada? A mente certa do meu irmão, por mais que no comportamento o ego diga que ele é o pior inimigo, o pior bandido da terra, da face da terra, não importa. E ele não é isso, isso é só uma projeção, um equívoco. A mente certa está preparada, a minha está preparada, não há preparos para isso. Basta eu lembrar que ele é o Cristo, eu não preciso preparar nada. Vós estáis preparados. Agora, só precisam lembrar-vos de que não precisais fazer nada. Se já estamos preparados na mente certa, se basta ir à mente certa, o que mais nós precisamos fazer? Nada. Não precisamos mais fazer nada. Seria muito mais proveitoso agora apenas vos concentrar nisso do que considerar o que deveríeis fazer. Então, é muito mais proveitoso nós nos lembrar disso, de que a nossa mente já está preparada, o Cristo está presente na nossa mente, é muito mais proveitoso nós manter um pensamento subjacente de que o Cristo está presente na nossa mente, do que nós tentar fazer tentativas de nos preparar para o instante santo. Tentativas de preparar nossa mente egóica dela ficar quieta para aceitar a mente certa. Então, seria muito mais interessante isso. Quando a paz chega, afinal, àqueles que combatem a tentação e lutam contra abandonar-se ao pecado, aquele modo antigo que os religiosos é contra a luta de entregar ao passado, e os outros que combatem a tentação,
quando isso chega ao fim, quando a luz chega ao final, a mente entregue à contemplação, aqueles contemplativos, aqueles meditativos, ou quando a meta é finalmente alcançada por qualquer um, ela vem sempre acompanhada de apenas uma conscientização feliz. Eu não preciso fazer nada. Então, como a gente falou, os religiosos, em última instância, aqueles que combatem o pecado, chegarão lá. Os contemplativos, meditativos, aqueles que se recolhem do mundo, chegarão lá também, em última instância. Mas quando eles chegam lá, quando de fato têm consciência de quem eles são, todos eles têm a mesma ideia, o mesmo pensamento, como ele diz aqui, a mesma conscientização feliz. Em últimos casos, eles olham para trás da jornada e descobrem que eu não preciso fazer nada. Tudo estava em mim. Tudo estava lá o tempo todo. Eu só não estava ciente. O Cristo sempre esteve lá, na minha mente. Ele nunca saiu. Eu só não estava ciente. A expiação sempre esteve lá realizada. Eu só não estava consciente. Então, se eu só não estava consciente, eu preciso fazer alguma coisa? Não. É muito melhor, então, apenas me preparar no sentido de que eu não preciso fazer nada, tudo já me foi dado. Eu só preciso aceitar. Então, essa é a nossa função. E como que eu aceito isso aqui, no teatrinho da dualidade? Através do relacionamento santo, ou seja, através do perdão. O que é um relacionamento santo? Um relacionamento mundano daqui, perdoado, onde a meta do Espírito Santo entrou no lugar da do ego, onde no antigo ódio deixou de ser atrativo para vir a nova restauração do Cristo. Então, isso é um instante santo. O lugar mais santo da Terra é onde um antigo ódio foi perdoado e o Cristo foi renascido. O Cristo veio à consciência da mente de em quem ele está. Então, e para isso não há preparação. Para isso não preciso fazer nada, só preciso aceitar. Aqui está a liberação final, que cada um algum dia achará em seu próprio caminho, em seu próprio momento. 100% todos. Até o último pensamento remanescente no universo, e por isso que o universo vai parecer existir, até o último pensamento voltar, até o último pensamento chegará a essa feliz conclusão de que ele não precisou fazer nada, porque tudo já estava presente na mente. Então, até esse momento, todos aceitarão. Não precisas desse tempo. Então, nós não precisamos de tempo para isso. Até o último voltar, nós não precisamos desse tempo. O tempo foi economizado para ti, porque tu e o teu irmão estão juntos. Então, no relacionamento santo, ou seja, no instante santo, quando eu lembro do Cristo do meu irmão está presente na minha mente. Ele é uno comigo, ele é o Cristo junto comigo e junto com todos os seres. Então, o tempo foi economizado. Não preciso mais de tempo para isso vir à minha mente. Esse é o meio especial que esse curso está usando para te fazer ganhar tempo. Então, é esse o segredo aqui do 100, de um curso em milagres. E agora vem uma parte aqui que eu me baseio sempre 100% nisso. Por que no WhatsApp, no meu grupo, eu tenho assim o cuidado, embora a gente tenha a flexibilização de entender que, principalmente novos, têm a tentação de trazer materiais semelhantes ao curso
para acrescentar algo, mas quem me conhece há mais tempo sabe o quanto eu priorizo nesse canal aqui e no WhatsApp, que só o 100 faça parte disso, porque olha o que Jesus está dizendo aqui. Aqui está a resposta de por que eu sou 100% inflexível, no sentido de que eu, particularmente, não busco agregar outras coisas semelhantes para ganhar outros tempos, para aprender melhor o curso em milagres. Jesus diz aqui, ó, aqui na sentença 5, no parágrafo 6.5, não estás fazendo uso do curso se insistes em usar meios que serviram bem a outros, negligenciando aquilo que foi feito para ti. E quando li o curso em Milagres pela primeira vez, embora compreendesse pouco dele, eu compreendi uma coisa e disse: esse curso foi feito para mim. Eu não sei se mais alguém vai se utilizar do curso em Milagres, Jesus, mas eu sei que tu escreveu ele para mim, e eu vou fazer uso dele. E aí eu compreendi aqui, ó, que eu estaria negligenciando o que o curso vai trazer a mim se eu achasse que ele é insuficiente ou que eu tenho que agregar coisas que para outros serviram bem. Eu não estou negando os outros materiais, outros caminhos, outros pensantes. Eu simplesmente reconheço que todos têm a sua utilidade em seu devido lugar. E a mim, particularmente, o curso, ele me traz todas as respostas, porque eu tenho certeza absoluta que ele foi feito para mim. Mas eu também tenho certeza que ele foi feito para vocês, ou vocês não estariam aqui. Eu tenho certeza que vocês também têm essa ideia. Então, isso me garante o direito de ganhar esse tempo, como Jesus diz aqui, só vou completar aqui o parágrafo, depois eu passo para o Márcio. Ganha tempo para mim através dessa única preparação, né, essa de saber que eu não preciso fazer nada, e pratica não fazendo nenhuma outra coisa. Por que eu vou me perder em longas meditações ou longos caminhos espirituais de desfazer pecados, se eu tenho esse recurso de ganhar tempo? Eu não preciso fazer nada é uma afirmação de fidelidade, uma lealdade verdadeiramente sem divisão. Esse eu não preciso fazer nada vem da mente certa, da mente unida. Acredita nisso por apenas um instante e realizarás mais do que te é dado em um século de contemplação ou de luta contra a tentação. Então, eu posso levar 1000 anos pelo caminho da contemplação, da meditação, ou do caminho espiritual tortuoso de me punir pelo pecado, em uma única aceitação de eu não preciso fazer nada. Isso aqui pegou forte em mim, e é isso que eu sigo, e por isso que eu convido veementemente o pessoal no grupo a também não negligenciarem o que foi feito a quem o curso chegou. Porque a quem o curso chegou é porque não existe acaso, o curso era para chegar, então o curso é para ele sim. E o que nós ganhamos com isso? Tempo, porque o tempo é cansativo e exaure. Márcio, por favor. King, Oi. não sei nem para onde eu fui com isso que você falou, porque eu quero aproveitar, apesar que nós falamos um pouco sobre isso ontem à noite, na hora que eu falei com você por telefone, acho que você já sentiu isso, mas enfim, isso é muito, muito importante, isso que você falou, porque assim, o que eu senti quando eu cheguei num curso em milagres é que eu deixei de ser um buscador, e eu passei a ser um achador. E ali um curso em milagres, o que Jesus está fazendo aqui para mim, né? O que o Márcio entendeu, não estou dizendo que as pessoas aí que utilizam outras ferramentas, se está certo ou está errado, porque cada um está no seu processo de busca. Eu senti ali que o que Jesus está nos ensinando
relembrar o professor interno, o Espírito Santo, que está na nossa mente. E como o livro foi escrito por ele, e ele fez um percurso aqui, quando eu cheguei num curso de milagres, eu falei assim, Jesus, é isso, eu quero fazer o percurso que você fez quando você esteve aqui. Então, se o percurso que ele fez foi tão maravilhoso que há 2000 anos ainda está aqui, as mensagens estão chegando, eu deixei de ter necessidade de me conectar com outras coisas. Então, assim, hoje, na minha prática, eu não leio nada que não seja um curso de milagres. Nem meditação, sabe? Essas coisas que geralmente quando a gente faz, né, quando está na fase de busca, e mesmo de um curso de milagres, quando eu percebo que eu estou ali querendo criar um processo com a lição, eu já me lembro, eu faço a pergunta, Espírito Santo, foi assim que Jesus fez? Porque eu quero fazer só o caminho que ele fez. Então, o que eu sinto? Se Jesus já escreveu esse livro com todo esse caminho maravilhoso e abençoado para que a gente possa retirar da frente os bloqueios e acessar esse professor interno, que é o Espírito Santo, esse professor que está na nossa consciência, aqui na minha prática eu sinto que muitas vezes, se eu fico buscando, é como se eu quisesse comparar ou refutar alguma coisa que Jesus está dizendo, e aí eu sinto que eu estou fazendo isso para o Márcio e não para Cristo. Está acrescentando o ego. Isso, é o Márcio querendo ir mais rápido, é o Márcio querendo melhorar alguma coisa. E Jesus disse que não tem nada para ser melhorado, porque eu já fui feito perfeito. Então, não sei se fez sentido, mas quando você trouxe isso, nossa, Todo sentido. Obrigado, Márcio. Mas vamos só concluir o raciocínio de Jesus. Aqui ele segue no 7, ó. Fazer qualquer coisa envolve o corpo. Obviamente, né? Se eu acho que eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que, mesmo que seja o pensamento, mas são os pensamentos cerebrais que eu uso. Então, envolve o corpo. E se reconheces que não precisas fazer nada, terás retirado o valor do corpo da tua mente. Perceberam isso? Se eu não preciso fazer nada, eu não preciso nem dos pensamentos cerebrais do corpo, então eu não preciso mais do corpo. Então, retirei o valor do corpo. O corpo ainda é um meio, mas não é mais um fim. Aqui está a porta aberta e rápida, através da qual deslizas por séculos de esforço e escapas do tempo. Mais uma vez, essa feliz, maravilhosa promessa de que nós podemos avançar totalmente agora, não precisa séculos de esforço. Esse é o caminho no qual o pecado perde toda a atração agora mesmo, porque sem corpo não há atração do pecado. O pecado perde sua atração e aí ele não tem mais valor para nós. Sem atração ele não tem valor. Pois aqui o tempo é negado e o passado e o futuro se vão. O que vai sobrar se não tiver passado e futuro? A feliz memória presente do Espírito Santo. Quem nada precisa fazer, não necessita de tempo. Fazer nada é descansar e fazer um lugar dentro de ti, onde a atividade do corpo deixa de exigir atenção. Percebam isso, nós ainda estamos na sala de aula, nós ainda temos um corpo e, obviamente, temos que ser funcionais com o corpo. Só que como o corpo responde a essa nova mentalidade, as atividades do corpo deixam de exigir atenção. E o que nos exaure não é a atividade do corpo, é a atenção que nós temos que dar a essa atividade. É a mente, é o pensamento que exaure, não é o corpo. O corpo nem tem consciência. Então, o corpo passa a fazer as coisas automáticas que devem ser feitas sem o nosso apego a isso. A esse lugar, o Espírito Santo vem e lá habita. Então, mesmo nós ainda funcionando dentro de um corpo, o Espírito Santo habita nesse lugar consciente nosso. Ele permanecerá quando tu te esqueceres e quando as atividades do corpo voltarem a ocupar a tua mente consciente. O Espírito Santo sempre está lá. Quer estejamos conscientes ou não, ele está lá. No entanto, sempre haverá esse lugar de descanso para o qual podes retornar.
Esta que é a vantagem. Nós vamos esquecer do Espírito Santo. Nós vamos nos identificar com o corpo de novo. Só que na medida que temos essas experiências, cada vez mais nós vamos saber que nós sempre podemos voltar lá na nossa consciência, onde o corpo é simplesmente levado automaticamente a seguir a mente. Então, nós sempre poderemos voltar ao lugar onde o Espírito Santo habita. Isso que é o bom do hábito. E estarás mais ciente desse centro de quietude, no meio da tempestade, do que de toda a atividade furiosa que ele desencadeia. Então, existe uma atividade furiosa que o ego vai trazer. Mas se nós tivermos esse lugar dentro de nós, onde nós conscientemente nos voltamos aonde o Espírito Santo habita, nós vamos estar mais seguros lá do que na própria tempestade. Olha que lugar maravilhoso nós podemos ir, mesmo ainda enquanto nós estivermos nas intempéries aqui com o corpo. Esse centro de quietude, no qual tu nada fazes, permanecerá contigo, dando-te repouso em meio a todas as tarefas trabalhosas às quais fores enviado. Então, aqui ainda nós temos tarefas para fazer com o corpo. Nós programamos assim, mas o Espírito Santo nos dará descanso enquanto fizermos cada uma dessas tarefas. Pois a partir desse centro serás dirigido quanto ao modo como deves usar o teu corpo sem pecado. O corpo simplesmente será um meio e não mais um fim. Se ele é um meio, ele não serve mais para pecado. Se ele não serve mais para pecado, ele não é mais odioso. Então, ele passa a ser um instrumento de comunicação extremamente útil. E ele é abençoado por isso. É esse centro no qual o corpo está ausente, né, onde está o Espírito Santo, que o manterá assim na tua consciência. É uma questão de consciência. Nós teremos ao Espírito Santo na consciência no lugar da mente. Então, isto nós tínhamos sobre o não fazer nada. E com certeza Jesus está nos abençoando. O Espírito Santo nos deu o entendimento do que é isso aqui. E por isso que agora também, devido a compromissos meus, eu vou encerrar essa aula. Hoje não vou fazer, então, a interação. Na quinta, sobre o pequeno jardim, se há alguma dúvida, ou pelo WhatsApp, podemos retornar a isso, mas eu deixo a nós mesmos, na nossa mente, nesse local santo, para que possamos usufruir disso. Nisso, desejo a paz desse local santo a cada um. E eu vou, então, encerrando aqui a gravação. E hoje eu vou encerrar a aula também aqui, me despedindo já de todos. Uma ótima tarde. Obrigada, Ing. Tchau. Obrigada, Ing. Bom encontro, santo que seja. Descansa